Está no ar. Vamos recebemos nessa casa de oração. Pedimos a todos que tenham o seu pensamento voltado para aquilo que vem buscar nessa casa. Pensem no Mestre, pois todo aquele que pensa nele consegue receber o auxílio necessário. Tenhamos então a visão de que nada acontece se nós não estivermos preparados e pensando no Mestre, pedindo a Ele a ajuda que nos é necessária. Nada se realiza sem as bênçãos dele. Que Deus, nosso Pai, cubra a todos vocês e a todos nós com seu divino manto, e que tenhamos uma noite excelente, com o maior aproveitamento possível para todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Pode começar a aula, senhor Mário. Obrigado, Ale. Arrebenta. Boa noite a todos. Tá ligado. Eu estou dele. Bom, longe do microfone, mais próximo de Jesus, né? Isso é importante. Se eu esticar um pouquinho, não tem problema, não. Se eu esticar um pouquinho, não tem problema. Mas se tiver com o Clóvis. O professor não está aí, eu vou aproveitar então. Não se preocupe, no máximo em 2 horas a gente conversa. Bem, Todo mundo sai aqui meia-noite. o tema hoje é Vós que dizeis. Esse título foi colocado por Emmanuel numa reflexão que ele faz sobre os versículos do Evangelho de Lucas. Agora sim. E vós que dizeis é uma pergunta: para quem é esse vós? Será que é para nós? Está no Pão Nosso, capítulo 161 do livro. O versículo é o versículo 20 do capítulo 9 do Evangelho de Lucas, e diz: E perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Esse vós, ele falou na época, mas esse vós é dirigido a nós também. Para contextualizar, isso é uma passagem do Evangelho. No caso está narrado por Lucas, mas se não me engano tem em Mateus também. Jesus estava procurando um lugar mais tranquilo, para poder fazer suas orações. Então ele estava em Cesareia de Filipe. E estava ali fazendo as suas orações tranquilamente, os discípulos foram se achegando a ele. Quando a gente fala discípulo, a gente tem uma primeira, só um parênteses, a gente tem uma primeira impressão que a gente fala dos 12 escolhidos, mas quando a gente fala de discípulos, nós falamos daqueles que seguiam o Mestre, não necessariamente só os 12 escolhidos. E ele estava orando, num lugar calmo, tranquilo, os discípulos foram se achegando, e num determinado momento Jesus perguntou a eles. Eu vou ler exatamente como eu peguei no livro do Haroldo Dutra, no Novo Testamento, que ele traduziu diretamente do grego. Que dizem as turbas ser eu? O que é a turbas? É o povo, a população. O que diz o povo ser eu? E aí, os discípulos responderam: bom, alguns pensam que o Senhor é Elias, outros pensam que é João Batista, outros pensam que é um dos antigos profetas. Ele usa a expressão levantado, quer dizer, ressuscitado. E aí Jesus pergunta: e vós quem dizeis ser? E esse é o versículo, né, que deu o título ao tema de hoje, e todos devem saber a resposta. Pedro respondeu, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E
Jesus, então, essa fala de Pedro rendeu a ele um abraço espiritual de Jesus, né, dizendo a ele: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi nem o sangue nem a carne que os revelou, mas sim meu Pai que está no céu. Ou seja, Pedro, foste inspirado para responder a essa pergunta e saber quem sou eu. Bem, uma coisa é a resposta das turbas, né? Como está escrito no Evangelho, do povo. Outra coisa a essa pergunta é a resposta daqueles que efetivamente estão ligados ao Evangelho. Então, por isso que eu disse que essa pergunta cabe a nós. Cabe no dia de hoje. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Então, é uma reflexão interessante, né? Nós paramos para pensar, nós sabemos quem Jesus é, nós o acompanhamos de verdade, ou nós simplesmente falamos e não fazemos nenhuma atitude a respeito disso, a respeito do Evangelho. Porque, na verdade, nós somos chamados à presença de Jesus o tempo todo. A todo instante a gente é chamado à presença dele. Nos momentos de alegria, nem sempre, né? A gente esquece. Mas nos momentos de aflição, sim. E ele já havia alertado. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, vocês estão num planeta que é de provas e expiações. Ele vai subir o seu degrau, mas tenham bom ânimo. Porque se eu vencer o mundo, com o meu apoio, vocês também podem vencer o mundo. Ou seja, vencer as aflições do mundo, os desafios que nós temos no dia a dia. E ainda Jesus prometeu, né? Estarei convosco até o fim dos tempos. Então, várias interpretações tem em relação ao fim dos tempos, né? É o fim do mundo? É o fim do planeta? Não, é o fim do ciclo. Nós sabemos que existem escalas planetárias. E nós estamos passando de provas e expiações para a regeneração. Então, estarei com vós até o fim deste processo. Porque Jesus, uma coisa que a gente tem que ter em mente, gente, a gente tem que despertar consciência, é que nós não podemos mais pensar em Jesus como aquele cara que veio aqui, pregou, foi um revolucionário, foi condenado, foi crucificado. Esse é o Jesus histórico. Nós temos que ver Jesus como governador do planeta. Toda a vinda de Jesus para cá não foi ao acaso, isso foi um planejamento espiritual. Então foi planejado Jesus vir em carne, foi planejado ele vir na época que ele veio, que foi numa época de turbulência muito grande, foi planejado ele vir no meio do povo que ele tinha que vir, que era o povo judeu, e que não é reconhecido até hoje por eles. E a sua missão também era um planejamento espiritual. Então a gente, espíritas, aliás todos deveriam, mas nós, em especial, devemos ter a imagem de Jesus não como aquele crucificado, mas como aquele que é o governador do planeta. Como ele mesmo dizia, uma passagem, se não me engano, no Evangelho de João, ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus já existia em espírito antes mesmo de Abraão, de Moisés, todos eles. Lá no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo, se não me engano, é o 5, Jesus diz: e agora, Pai, glorificai-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, eu fico imaginando assim, né? Quanto que a gente tem que caminhar para chegar, né, professor, num patamar como Jesus. Se nessa época Jesus já pertencia à esfera crística, ou seja, já era um espírito perfeito, quantos bilhões de anos esse espírito viveu e em que planeta ele viveu? Né? Então aqui é uma coisa também para a gente começar a pensar e refletir, para que a gente possa trazer isso para dentro da gente e procurar eu costumo dizer nos desafios, mas nas derrapadas, se reerguer e continuar em frente.
O feio não é derrapar, o feio é continuar caído. Então a gente tem que se erguer e continuar em frente. Então, Emmanuel, na sua reflexão, ele nos chama a apreensão exatamente para isso. Para que a gente possa ver Jesus, não como Jesus histórico, mas como governador do planeta, e refletir sobre qual é a nossa relação com ele. Então, vós, que dizeis? Nós, que dizemos? Qual é a nossa relação com Jesus? Ela é íntima? Ela é duradoura? Ela é momentânea? Só nos momentos de aflição? Como que é essa duração com ele? Cada um de nós constrói esse link, essa relação com Jesus de uma forma muito pessoal. A gente não pode se basear na relação dos outros com Jesus, porque cada um constrói a sua. Mas a gente pode se inspirar na relação dos outros. A gente pode se inspirar, por exemplo, na relação de um Chico Xavier com Jesus, de um Divaldo Franco com Jesus, de um Eurípides Barçanufo com Jesus. Aliás, eu cito muito Eurípides porque eu tive a felicidade, ainda tenho a felicidade de conviver com alguns parentes de Eurípides Barçanufo. Então, se um dia eu puder, eu vou contar um pouquinho da história dele, que é maravilhosa. Então, lá no final, se der tempo, eu vou ler uma passagem de Eurípides muito bonita que está no livro do Chico psicografou. Então a gente tem que pensar isso. Como é que está a nossa relação com Jesus? Ela está íntima, ela está de fé, de comunhão perfeita ou só momentânea? Então, vamos ver o que o Emmanuel trouxe para a gente aqui. Antes eu vou tomar uma aguinha fluidificada. Então ele diz o seguinte: nas discussões propriamente do mundo, existirão sempre escritores e cientistas dispostos a examinar o mestre na pauta de suas impressões puramente intelectuais sobre os pruridos da presunção humana. Pruridos quer dizer aquela coceirinha, sabe, aquela vontade de querer falar alguma coisa que lhe faz bem ao ego, né? Presunção humana. O que Emmanuel diz com isso? Que quando a gente se prende apenas e tão somente na imagem do Cristo, como aquele Jesus histórico, a gente não consegue ver o conteúdo, a alma, o espírito do seu evangelho, o espírito da sua mensagem. Então, os grandes intelectuais falam de Jesus apenas e tão somente por uma questão do que conhecem da história, mas não tiveram contato com o evangelho de Jesus, os grandes intelectuais. Não, claro que eu não estou generalizando, mas aqueles que se colocam numa posição de que eu sou o cara, né, eu sei tudo, eles se colocam numa posição materialista, de um certo egoísmo, de uma certa vaidade. Então, é isso que Emmanuel diz. Nas discussões propriamente do mundo, ou seja, se eu ficar pensando em Jesus só do ponto de vista histórico, eu não vou perceber o que contém, qual é o tesouro que representa essa mensagem dele sobre o Evangelho. E ele diz assim: esses amigos, porém, não tiveram contato com a alma do Evangelho, não superaram os círculos acadêmicos e nem arriscam títulos convencionais numa excursão desapaixonada através da revelação divina. Ou seja, eles não vão arriscar aquele título que eles obtiveram ao longo da sua carreira material por conta de uma mudança de pensamento. Como ele diz aqui, uma excursão desapaixonada através da revelação divina. A revelação está ali. Ele pode até ver, mas jamais vai reconhecer em função de que não vai perder o seu título honorário de doutor, enfim, daquilo que ele conquistou. Isso é orgulho, isso é vaidade. Naturalmente, portanto, continuarão enganados pela vaidade, pelo preconceito ou pelo temor que lhes são peculiares ao transitório modo de ser, até que se lhes renove a experiência nas estradas da vida imperecível. E a vida ensina. Eu acho que foi a respeito desse, foi mesmo, que eu escrevi um bocado de coisa. Aquele momento que vem, em que você reflete, e eu, só abrindo um outro parênteses, eu reputo que esse título de hoje
é de uma importância muito grande. Para falar a verdade para vocês, quando eu recebi o tema, já faz algum tempo, eu já comecei a pesquisar sobre ele, porque na verdade ele mexeu comigo. Quando eu li o versículo e recordei dessa passagem do Evangelho, eu falei, não, essa pergunta não é vós, é nós. Nós, o que dizemos a respeito de Jesus? Qual é a nossa relação com ele? Então eu fui meio não inteiro, pesquisando, escrevendo, e aí eu falei, eu tenho que compartilhar isso com eles. Evidentemente que eu não estou aqui para fazer a cabeça de ninguém, isso aqui é uma reflexão conjunta, né? Onde a gente vai, cada um, como eu falei, construir a sua relação com Jesus. Então eu escrevi aqui, desconsiderar o aspecto do sentimento, quer dizer, o aspecto espiritual do Evangelho de Jesus, é se atentar somente à superfície dele. É só se atentar à letra, às frases, à palavra, sem entender o sentido efetivo dele. A vaidade e o orgulho de ter um título, de ser um intelectual, impede essas pessoas de enxergar a revelação divina contida no Evangelho de Jesus. Ele é uma revelação divina. Ele trouxe todo o amor de Deus para que a gente pudesse entender como que nós devemos nos comportar no roteiro da nossa existência. Mesmo o temor de admitir as verdades do Evangelho, que implicaria em mudanças profundas na vida desses intelectuais. Ou seja, não é só a vaidade, mas o temor de mudar. Né? Quando você vê a verdade, para você mudar e reconhecer a verdade, você precisa ter coragem, você precisa ter coragem. Né? Porque encarar a verdade é uma coisa que nós temos que nos preparar para isso. Então, permanecem então nessa postura, não só por vaidade e orgulho, mas também por temor. Mudança requer coragem de enfrentar a verdade. E há muito tempo Jesus nos disse, né? Glória te dou, Pai, por ocultastes as verdades dos sábios e as revelastes aos pequeninos. O que quer dizer isso? Ele ocultou dos sábios. São sábios, então eles vão buscar a verdade. E os pequeninos, os humildes. Os sábios, muitos deles, até duvidam da existência de Jesus. Não dão a importância que o Cristo tem em relação à sua mensagem. Mas os humildes não. Os humildes encontraram na mensagem de Jesus conforto. Encontraram um norte para a sua vida, para a sua existência, para a sua jornada. E, sim, no capítulo 17 do Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um item que se chama os bons espíritas. Nós que dizemos, vou insistir nessa frase para a gente hoje. O Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente os resultados que caracterizam o verdadeiro espírita, ou o verdadeiro cristão, que é a mesma coisa. Facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo. Como eu disse, será que a nossa relação de Jesus é apenas de palavras ou temos atitudes que representam realmente a nossa compreensão do Evangelho? Aqui está Kardec dizendo: vêm-se homens de notória capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, simples, pequeninos, humildes, aprendem as suas mais delicadas nuances, ou seja, as suas mais delicadas sutilezas. O Evangelho de Jesus é sutil, ele pega no fundo. Agora a gente tem que entender o que ele está dizendo. E ele não é uma mensagem que é de 2026 anos atrás. Ele é uma mensagem atual. Tudo que a gente procurar no Evangelho de Jesus, se a gente parar para pensar, está ligado ao que a gente passa no dia a dia. Nem a todos, né? Mas a cada um dentro da sua jornada. Kardec, então, e aí essa explicação de Kardec é esplêndida. Kardec, então, explica: isso acontece porque a parte material da ciência não exige mais do que os olhos para a observação. Ou seja, a ciência, o intelectual, ele só enxerga aquilo que está na superfície. Enquanto que, da parte essencial, ou seja, da parte sutil do Evangelho de Jesus, exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de
maturidade do senso moral, que independe da idade e do grau de instrução, por ser inerente ao desenvolvimento do espírito encarnado. Maturidade do senso moral. Isso é estágio de evolução de cada um. Estágio de evolução de cada um. Então, se a gente compreende o Evangelho do Cristo, mesmo que a gente ainda não o pratique totalmente, a gente já tem consciência o suficiente para saber que ele é, sim, um roteiro de jornada, um roteiro de trajetória nossa. E, continua Emmanuel, entretanto, na intimidade dos aprendizes sinceros e fiéis, a pergunta de Jesus reveste-se de singular importância. Cada um de nós deve possuir opiniões próprias, né? Eu falei que cada um vai construir a sua relação com Jesus. Relativamente à sabedoria e à misericórdia com que temos sido agraciados. Bom, até o parágrafo anterior, a gente tinha falado sobre o povo, sobre as turmas, né? O que eles pensam de Jesus. A partir daqui, nós estamos falando daqueles que efetivamente seguem Jesus. E aí, é o que eu falei, cada um de nós vai ter que criar, construir essa relação com Jesus. E essa construção é feita a partir da vivência de cada um, das experiências de cada um, e principalmente da vivência espiritual que a gente cria com Jesus. Tá? Então, como é que a pergunta? Vós me dizeis, nós que dizemos, qual é a nossa relação com ele? De novo, questão da boca para fora, é através da atitude. O Evangelho de Jesus, ele requer ação, ele pede ação, ele diz, você só segue o Evangelho agindo, fazendo alguma coisa. Né? Eu sempre digo, né? Jesus fazia o que falava e falava o que fazia. Então, o Evangelho de Jesus pede ação nossa. E no final, Emmanuel diz o seguinte: palestras vãs acerca do Cristo quadram bem apenas a espíritos desavorados no caminho da vida. Quer dizer, palestras vãs, eu estou aqui falando, né? Mas será que o que eu estou falando está entrando dentro do coração de todo mundo? Principalmente do palestrante, né? Porque os ouvidos mais próximos da boca dele são os dele. Então, a nós outros, quer dizer, aqueles que seguem Jesus, porém, compete o testemunho da intimidade com o Senhor, porque somos usufrutuários direto de sua infinita bondade. Pedi e obtereis. Bate e a porta vai se abrir. É só pedir, mas tem que pedir com sinceridade, com coração, com consciência. Meditemos e renovemos aspirações de seu Evangelho de amor, compreendendo a impropriedade de mútuas interpelações com respeito ao Mestre. Mútuas quer dizer diversas, quer dizer, várias são as interpretações, mas qual é realmente a interpretação que se dá a Jesus? O do histórico, ou aquele que é o governador do planeta e que veio para cá num planejamento espiritual, inclusive, da sua missão? Porque a interrogação sublime vem dele, a cada um de nós e a todos, e todos necessitamos conhecê-lo, de modo a assinalá-lo em nossas tarefas de cada dia. Palavras sem sentimento, sem o testemunho verdadeiro nosso, são palavras ao vento. Você a solta e o vento leva embora. Então o Evangelho de Jesus, ele tem que ser compreendido e, sobretudo, sentido. Jesus nos ensinou: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por isso que eu digo, palavras ao vento. Eu falei que a nossa relação com Jesus, ela se estreita a partir do momento das nossas experiências, das nossas vivências. E muitas vezes, e principalmente, talvez, ou a maioria delas, são momentos de dor. Oh, mestre, onde estás que não me acude, né? Ou que não me acode? E então Jesus, ele está ligado a nós o tempo todo. Nós é que nos deslivamos dele. Então a dor faz com que a gente desperte para isso. Aliás,
semana passada perguntaram para mim se eu ia falar de Paulo. Né? Eu não vou falar de Paulo, apesar de ser fã de Bertolucci. Mas eu vou citar Paulo. O que são as dores? Segundo Paulo e o próprio Pedro, né? As dores eram instrumentos para que eles se aproximassem mais de Jesus e entendessem cada vez mais o seu Evangelho de amor. Nós estamos falando de dois dos maiores divulgadores do cristianismo diante de termos conhecimento. E a nossa intimidade com Jesus? Como que ela é? Será que a gente está realmente íntimo dele? Será que a gente chama ele de nosso mestre, de nosso amigo de verdade? Ou a gente simplesmente só expressa isso, mas não sente isso? É uma coisa para a gente refletir. Porque a gente criando uma ligação mais íntima com ele, a gente vai poder dizer para ele em espírito, como Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Professor, ainda tem algum minutinho? Então, eu vou ler para vocês uma passagem. Eu falei de Eurípides, né? Essa passagem de Eurípides é muito conhecida. Se vocês procurarem na internet, tem até um videozinho que mostra isso. Né? Ela foi ditada pelo Espírito Hilário Silva, está no livro A Vida Escreve, capítulo 27, psicografado pelo Chico, e o título é Visão de Eurípides. Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando, certa feita à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Apenas um parênteses. Eurípides tinha diversas mediunidades, inclusive a bicorporiedade. Embora inquieto, bicorporiedade é o espírito, o corpo está aqui, o espírito está visível, materializado em um outro local. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, ou seja, voltar ao corpo. Mas não conseguia. Braços intangíveis, é como se alguém estivesse levando ele ao alto. Tutelavam-lhe a sublime excursão. Respirava outro ambiente, envergava forma leve, respirando num oceano de ar mais leve ainda. Viajou, à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante, até que se viu num campo, né, bem verde. Reparava na formosa paisagem, quando não longe, avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento que destacou, trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Quer dizer, ficou travou. Bom, imagina você ver Cristo na sua frente. Acho que não dá, acho que não consegue. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele, a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento, por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Mas estava como que chumbado ao solo estranho. Recordou, no entanto,
os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento, não se conteve, abriu a boca e falou suplicando: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu, mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: choras pelos descrentes do mundo? Elevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar, e após um instante de atenção respondeu em voz dulcíssima: não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra, ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu e acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. Sim, naquela madrugada, evidente. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. E ele serviu até o dia que ele morreu. Eurípides Barçanufo nasceu no dia 1º de maio de 1880. Desencarnou no dia 1º de novembro de 1918, apenas 38 anos de idade. Serviu a quem precisasse dele até o dia 1º de novembro de 1918, quando ele desencarnou pela gripe espanhola. Se um dia eu puder, eu conto um pouquinho da história. Eu me emociono quando falo dele, desse baluarte do Espiritismo. Que Jesus nos abençoe. Nós, que dizemos dele, devemos isso para refletir em casa. Obrigado. Aproveitemos desses instantes para pensar os nossos problemas, naquilo que viemos buscar na casa. Pensemos no Mestre, pois Ele está sempre junto de nós. Que possamos hoje conseguir tudo aquilo que buscamos, com muita fé, com muita paz, com muito amor, e com todos os ensinamentos que o Mestre nos deu. Que possamos, de alguma forma, ser um pouco melhor do que fomos anteriormente. Que possamos pensar em todos aqueles irmãos que estão junto de nós, em todos aqueles que necessitam de apoio, de auxílio, de instrução e de encaminhamento. Pensemos naqueles que se encontram nos hospitais, vibremos por eles, para que possam recuperar as suas energias, que tenham fé e acreditem que o dia de amanhã sempre será melhor. Pensemos nos nossos pequenos, abandonados, largados pelas ruas, sem nenhuma ajuda, sem nenhuma compreensão. Pensemos também nos nossos velhos, que estão por aí, alguns nas ruas, outros em suas casas, mas abandonados, sem a palavra, sem o caminho, sem ao menos a presença de um filho, ou ao menos a presença de um ser querido que tanta falta lhes faz. Que possamos, de alguma forma, ser um elo de ligação entre o Pai e cada um dos nossos irmãos. Aproveitemos esses instantes para poder receber tudo aquilo que necessitamos no nosso trabalho, que vai continuar a partir de agora. Que assim seja,
tenhamos todos uma ótima noite e que possamos receber do Pai tudo aquilo que nos é devido. Que assim seja. Recadinho. Alguns recadinhos. Nós temos aqui ao lado o nosso bazar. Assim que saírem da sala, vão poder verificar tudo que temos ali. Tudo aquilo que é vendido no nosso bazar é revertido para as cestas básicas das 35 famílias que o centro ajuda. As cestas básicas nossas, elas são muito importantes. Se cada um de nós pudermos trazer um simples alimento, uma simples ajuda, seja ela financeira, seja ela através de um simples pacote de arroz, um simples pacote de feijão, isso sempre é bem-vindo, pois para esses que nada têm, isso representa muito. Nós temos as lives nas quartas-feiras às 20 horas através do Facebook, nos domingos às 20 horas a evangelização no lar, o nosso evangelho no lar. Temos também a entrevista de orientação, como cura física e nervosa, tratamento. Sábado agora. No último sábado de cada mês, eu estou sem óculos de estudo, esse sábado, eu estou tendo que regular meu trombone aqui para poder, de alguma forma, conseguir enxergar. Sábado agora é tratamento de cura. Nesse sábado agora nós temos o tratamento de cura. Para aqueles que faltarem 2 vezes no tratamento de cura, é necessário passar por uma nova entrevista para poderem retornar e poderem receber o auxílio necessário. Nós temos também o nosso curso básico, às terças-feiras, a partir das 20 horas, com o professor Carlos. Temos uma biblioteca no andar superior, com mais de 1000 itens, muito importante. Gastem um pouquinho de tempo, não no celular, mas de alguma forma lendo um livro para poder auxiliá-los na nossa caminhada. Isso é gratuito, o livro é pego, leva-se para casa, lê-se, traz de volta, pode pegar outro livro, leitura não falta. Todas as doações que são revertidas para as despesas da casa e das cestas básicas. Aquele que não quiser trazer nada para as cestas básicas, se quiser doar para a ajuda da casa, pela manutenção dela, tudo é bem-vindo. Outra coisa importante são as garrafas d'água. Tragam sempre uma garrafa d'água. Aqueles que não trouxerem e quiserem uma garrafa d'água, nós temos no fundo à disposição para a venda para os senhores. Uma boa noite e uma ótima cromoterapia a todos. Olha lá, sua mãe. Troca de novo. Esqueci. Eu falei que ia agora encerrar o assunto. Não, eu esqueci de falar uma coisinha para vocês, quando ele falou da biblioteca aqui em cima. Se vocês quiserem saber por que essa relação tão estreita do Eurípides com Jesus, tem um livro que se chama A Grande Espera. Tá? O Eurípides Barçanufo, numa outra existência, conviveu com Jesus em adolescência, entre os essênios. Livro maravilhoso, eu já li umas 4 vezes esse livro. Então, desculpa, eu esqueci de falar na hora que eu encerrei, mas ele traz exatamente no seu contexto todo essa relação tão íntima que Eurípides tinha com Jesus. Qual o nome do livro? Obrigado. A Grande Espera. A Grande Espera. É de Corina Novelli. Obrigado, seu Mário.